Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Na Sala da Diretoria. Hoje eu estou muito feliz porque é a nossa terceira temporada. Eu sou Marcela Abreu Eu sou Manuela Abreu. e hoje nós vamos receber dois convidados muito especiais. Então eu queria que vocês se apresentassem. Ari e Ju. Prazer grande estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Juliana, eu sou diretora da Waze. Estou aqui desde o início desse projeto e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse lançamento da terceira temporada do podcast de vocês. Seja bem-vinda, Ju. Acho que vai ser um bate-papo aqui muito enriquecedor e espero que vocês gostem. Olá, Marcela, Manuela, Juliana, prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco de educação, para a gente falar de bilinguismo. Muito bacana essa iniciativa. Então hoje nós vamos falar de como nós estamos transformando a educação para formar cidadãos do mundo. E aí, Manuela, comece aí, faça as honras com a primeira pergunta. Ari, a gente sabe que a educação tem mudado muito, né, nos últimos anos. E assim, como você acha que oferecer uma educação de qualidade hoje vem perpassando por tudo, né, ao longo desses anos? Você acha que a gente tem visto aí tantas mudanças, não só o bilinguismo, quanto também a inteligência artificial e todas essas mudanças que a gente passou pós-pandemia? Como é que você enxerga as escolas ofertarem uma educação de qualidade hoje? Como você trouxe bem, Manuela, a educação ela vem evoluindo ao longo dos últimos anos, numa velocidade até menor do que o que a gente gostaria. Mas você já vê transformações muito importantes. Eu destacaria a primeira delas como uma migração desse modelo em que valoriza a memorização, em que valoriza o conteúdo abstrato, sem nenhuma contextualização, para um ensino muito mais abrangente, contextualizado, com aplicações à situação na vida real. Então, a gente precisa despertar o interesse das crianças e dos jovens e transformar a abstração em algo muito lúdico, em algo interessante, em algo que ele sinta que vai aplicar na vida real. Além disso, nós vemos uma transformação importante, no meu ver, em um rebalanço do currículo entre aquele cognitivo muito forte, né? A matemática, a língua portuguesa, as ciências, para dar mais espaço para outras habilidades que são fundamentais, como a habilidade socioemocional, como as competências relacionadas à criatividade, à resiliência, porque esses elementos são muito importantes para você ser bem-sucedido na vida e não podem estar de fora de um programa educacional abrangente e de qualidade. Eu acredito demais nisso. Eu acho que a educação mudou muito na época que a gente estudou, né? E eu sempre digo que os nossos alunos, eles precisam entender o porquê eles estão estudando cada coisa, né? E quando você joga simplesmente o conteúdo de forma separada e não conectada, interligada, esse jovem que está tendo acesso a muitos estímulos, ele começa a perder realmente o interesse. Então, eu acho que as escolas têm sim que estar preparadas para receber esse aluno, essa criança, esse adolescente, que fora da escola, eles vão estar tendo acesso a muito conteúdo. A questão é qual tipo de conteúdo eles vão estar acessando, né? Eu brinco que eu seria uma estudante muito melhor hoje em dia. Eu daria muito menos trabalho para os meus pais se eu estivesse na escola hoje em dia. E Ari, quais são as principais tendências educacionais que você enxerga que estão moldando as escolas e estão preparando os alunos para os desafios do futuro? Marcela, eu vejo uma tendência muito forte que é o uso da tecnologia e inteligência artificial. E aí eu queria fazer um parêntese aqui. Estamos todos nós muito preocupados como pais com o uso do celular, mas é importante diferenciar o uso do celular ligado às redes sociais para o uso da tecnologia com um propósito pedagógico. Uhum. Você tem maneiras incríveis de gerar engajamento e interesse do aluno quando você usa, por exemplo, gamificação. Quando você usa a oportunidade do ensino personalizado. Você imagina que há muitos anos atrás era muito difícil criar uma trilha personalizada
de acordo com as dificuldades e os interesses daquele aluno. Hoje em dia, a tecnologia e as plataformas permitam que você identifique que dificuldades são aquelas, identifique que interesses são aqueles e disponibilizar um ensino que vai gerar muito mais interesse e vai ser muito mais assertivo Com certeza. no processo da aprendizagem. Então, fazer essa distinção entre o uso de tecnologia para fins pedagógicos e o uso da tecnologia nas redes sociais, ele é fundamental para a gente não matar essa oportunidade que a gente tem. E eu te diria também que, como a gente falou um pouco antes, uma grande tendência é avançar a escola e a educação para o período integral. Infelizmente, o Brasil é um dos países do mundo, um dos pouquíssimos países do mundo que a grande maioria das escolas é em tempo parcial. Uhum. E a gente acredita aqui na Arco que você ter o filho o dia inteiro na escola é, obviamente, muito mais produtivo, muito mais adequado para aquele processo. E com essa extensão da carga horária, a gente consegue trabalhar outras coisas além do cognitivo, além do ensino tradicional. Além da né? BNCC, né? Além da BNCC, como o trabalho em equipe, como a construção de projetos inovadores, estimular a criatividade. Então, eu vejo que essa tendência de ensino integral, aliada ao uso correto da tecnologia, são muito fortes na educação de hoje. Eu achei muito interessante quando você traz o ponto do celular, porque isso é um desafio que a gente está tendo muito lá na escola, esse equilíbrio, né? Porque a gente sabe o quando ele usado para a forma certa é muito legal. Mas os meninos estão com essa dificuldade agora com a lei de saber que em sala de aula podem e que no resto não podem. E assim, a gente sentiu uma diferença muito grande com a lei. Hoje a gente vê os meninos no intervalo com vários jogos, conversando. O que ficava ali no canto, de capuz, agora interagindo, jogando vôlei. Os jogos nunca foram tão usados dentro da escola. Então, isso é muito legal. Mas a gente está trabalhando para eles entenderem essa linha entre usar para estudar e usar das redes sociais. Porque antes toda hora a gente passava das meninas fazendo TikTok. Eu acho que, como mãe, eu digo que é um desafio muito... A minha tem 6 anos, mas 0 uso de telas, por enquanto. E a gente já conversou com ela está no processo do primeiro ano de alfabetização, que ela vai ganhar um computador, por enquanto sem internet, para começar a mexer. Porque eu acho que a gente fez até uma pesquisa na escola e eu fiquei bem impressionada com os meninos de 9º ano que não sabem mexer em Excel, que não sabem... que não tem um computador, que só não usa tem um um celular. computador, só usa um celular, não sabe mexer, por exemplo, num Canva. E são coisas, habilidades que eles vão precisar quando saírem da escola e entrarem no mercado de trabalho e, de fato, precisarem dessas habilidades e competências que, muitas vezes, a gente não está trabalhando na escola, né? E a gente sabe que, com a inteligência artificial que está cada vez mais presente, a gente precisa ensiná-los a fazer a pergunta certa, porque é o que vai fazer realmente a diferença. E eu acho que essa questão de hoje, os pais estarem cada vez, o trabalho realmente demandando mais tempo, o fato de não ter alguém em casa que dê a orientação e na escola ele vai estar exercitando e desenvolvendo todas essas habilidades, é muito importante. Muito importante. E quando a gente falava de educação aqui, eu me lembrava de outra dimensão que é essencial, que é a dimensão do professor. Então, hoje, o professor, com a oportunidade de tecnologia, ele consegue ter uma visibilidade do desempenho do seu aluno muito mais cuidadosa, muito mais detalhada e pode agir de uma forma muito específica, né? Acho que a tecnologia permite isso. Nós aqui na Arco estamos desenvolvendo soluções de tecnologia para o professor que fazem a vida dele mais fácil, mais produtiva, e um exemplo que a gente se orgulha muito é uma ferramenta que ajuda o professor a adaptar questões e conteúdo para crianças com necessidades especiais. Então, hoje em dia, muitos professores fazem esse trabalho e precisam fazer essa adaptação. Isso consome uma quantidade de tempo muito grande, mas a inteligência artificial ela permite que você utilize os parâmetros de cada aluno e, a partir daqueles parâmetros, a partir daquele diagnóstico, daquele laudo, construir uma questão ou uma avaliação adequada para o perfil daquele aluno.
Então, isso eu acho que é fantástico você ter esse tipo de ferramenta disponível na mão do professor. É incrível e eu acho que a gente traz um ganho para o aluno que é imensurável. É de realmente conseguir que ele alcance o seu potencial máximo, né? Eu acho que isso é a nossa grande missão como educadores. Então, vamos lá, Ju e Ari. O bilinguismo, ele é um diferencial que cada vez mais as famílias têm buscado. Porque hoje a gente sabe que é essencial. E assim, além da fluência desses dois idiomas, quais são as outras habilidades que isso proporciona na formação do aluno? O que é que vocês acham? Boa. Marcelo, então, em primeiro lugar, é claro que, conectando até com a pergunta anterior aqui, de fato, o bilinguismo é uma grande tendência, né? E por vários fatores aqui que a gente pode entender, né? Então, tem um fator, obviamente, de conveniência, né? De trazer o ensino da língua para dentro da escola como uma grande facilidade, até mesmo logística aqui para as famílias, né? Então, hoje isso tem sido uma preocupação e algo que a gente tem ouvido por parte das famílias. Mas, obviamente, aqui, quando a gente fala de bilinguismo, tem todo o benefício aqui que a gente sabe de ter oportunidades globais, ter oportunidades, até mesmo quando a gente fala hoje mais de trabalho remoto, de você poder ser inserido num mercado hoje que é um mercado global de forma geral, isso aqui é muito importante, né? Então, o bilinguismo é uma tendência e faz parte das habilidades que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos para o século XXI. Mas o bilinguismo ele vai muito além justamente do que só o ensino da língua, a proficiência e aprender de fato a falar ou aprender a aprender em duas línguas, né? Hoje os estudos já mostram muito como o ensino de uma outra língua, o bilinguismo, auxilia nas capacidades de adaptação, de flexibilidade das crianças de forma geral e especialmente de criatividade, que hoje é um déficit muito grande que a gente tem hoje dentro do Brasil, né? Então, o último PISA mostrou como o Brasil, infelizmente, hoje está nas piores 12 colocações quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo em criatividade, e hoje já é comprovado pelos estudos como o desenvolvimento do bilinguismo auxilia nessa criatividade, né? Especialmente quando a gente desenvolve isso desde cedo nas crianças, né? Então, acho que isso aqui é muito importante quando a gente fala de um cérebro bilíngue, que vai muito além do que só a proficiência em uma outra língua, de fato. Puxando aí também o que vocês falaram, o que o Ari falou, e que a tendência da educação em tempo integral, ela nos permite trazer o bilinguismo para dentro do nosso currículo, né? Porque a gente sabe que trabalhar com escola de meio período e para a gente conseguir a proficiência e cumprir todos os objetivos de realmente colocar esse aluno imerso no segundo idioma, a gente precisa de um tempo maior, né? Eu, particularmente, eu sou entusiasta do bilinguismo, sou formada em educação bilíngue e desde o nascimento da minha filha eu tenho realmente isso, carrego dentro do meu coração e dos meus objetivos, né? Eu acho que o falar uma segunda língua, ele vai muito além das oportunidades de trabalho, mas sim, eu acho que ele te abre a tua mente para conhecer pessoas novas, para conhecer novas culturas, para te tornar realmente um cidadão global, em que não existem fronteiras que o idioma, você falando só a sua língua materna, só, por exemplo, o português, ele vai te limitar. E eu acho que o bilinguismo traz, o que o inglês traz, além do desenvolvimento de tudo que a gente sabe que os estudos mostram, inclusive de um retardo do possível aparecimento de Alzheimer, por exemplo, eu acho que são oportunidades, né? E hoje a gente está aqui com vocês dois, né, Para contar uma novidade. Mas aí, antes de contar a novidade, eu vou pegar um gancho da fala da Ju e vou deixar essa dúvida aqui no ar. Será que a gente nasce criativo e vai perdendo? Ou se a gente se torna criativo? Isso o Murilo Gun fala muito disso e é uma coisa que fica aqui na minha mente. Porque quando a gente é criança, tudo a gente inventa, né? E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai se tornando dentro de uma caixa. Então, eu acho que é muito isso que a gente quer trazer aqui, que a gente não quer deixar os meninos numa caixa. E né? ainda jogo outra pergunta. Será que o nosso sistema como brasileiro educacional, como é montado,
e a gente ter que cumprir naquele período, numa manhã ou num período da tarde, todos aqueles conteúdos, porque a nossa BNCC traz muita coisa, né? Num período muito curto de tempo, será que não é isso que faz com que o professor ele precise ser mais diretivo, ele deixe menos tempo para a discussão, menos tempo para o debate? Eu acho que isso é um ponto muito que leva muita reflexão. E aí, Marcela, tu conta ou eu conto? Eu posso contar, que eu gosto de contar novidades. Então, a gente está aqui hoje para fazer um comunicado muito especial que a gente está levando para Fortaleza, junto com a Arco Educação, a primeira escola de formação integral do país, a Ways Bilingual School, na primeira sede no Meireles. Assim, a gente está muito feliz, é um sonho, estamos muito orgulhosas. Extremamente... A Arco é nossa parceira há 10 anos, então não existe empresa... Não é à toa que ela é a maior empresa da América Latina, né? E assim, esses dois aqui eu sou fã. E a gente está muito grato pela confiança de ser a segunda unidade do Brasil, tá, gente? E aí, né, puxando esse gancho para que vocês conheçam um pouquinho da Ways e se apaixonem assim como nós, a gente está apaixonada. como nós nos apaixonamos. Eu queria saber de ti, Ari, como é que surgiu a ideia de fundar a Ways, de trazer essa escola diferente, essa escola que promete formar pessoas, acho que cidadãos, né, para o mundo e pessoas que consigam atingir o seu potencial e que sejam felizes. Acho que isso é que a gente quer para os nossos filhos, isso é que nós queremos para os nossos alunos e é a nossa missão como educador. Muito bom. Não, em primeiro lugar, eu queria dizer que nós da Arco estamos muito felizes em ter a nossa primeira unidade da Ways em Fortaleza como parceiros da Manuela e da Marcela, que já são excelentes parceiros da Arco há 10 anos, como você falou, porque são aqueles parceiros que ajudam a gente a construir um produto e uma solução melhor, fazendo o ecossistema ficar mais rico. Então, do ponto de vista de qualidade dessas empreendedoras educadoras e do ponto de vista de visão, a gente tem muita confiança de que o projeto da Ways Fortaleza, iniciado por vocês, vai ter muito sucesso. Certo? Obrigada. A gente fica lisonjeada e o que a gente pode dizer é que realmente a educação é a nossa vida, o nosso legado nasceu, cresceu e aprendeu. É isso que nós vamos honrar essa confiança, né? Vamos honrar essa confiança, assim como a gente carrega o legado do nosso avô. Vamos aí para mais um sonho, né? Mas agora eu vou dar a real, certo? Tá. Para vocês. A Ways, como a gente vem falando aqui, eu acho que ela tem um tripé que, na nossa visão, é fundamental na educação que a gente quer dar para as crianças e para os adolescentes hoje, né? Ela tem, obviamente, esse primeiro pilar da educação integral, que nós consideramos essencial. Você tem o pilar do bilinguismo, mas você também tem o pilar da excelência acadêmica. A gente não pode esquecer que não existe uma pílulazinha mágica que a gente toma e vira preparado e educado para os desafios da vida. A gente continua acreditando na importância da BNCC, da matemática, da tarefa de casa, do esforço que cada aluno precisa despender no processo de aprendizagem. Mesmo com a tecnologia, mesmo com essa visão muito mais holística de currículo, não vamos esquecer que não se faz milagre. Então, esse é o tripé. É um tripé de educação integral, bilinguismo e excelência acadêmica. Mas o que eu queria dizer mesmo, que você me perguntou, foi o seguinte, Manuela. Como é que surgiu essa ideia, né? Nas nossas interações como parceiros aqui, nos eventos que a gente participava, vocês chegavam para mim e me provocavam muito. A gente precisa criar um modelo de uma escola integral, de uma escola bilíngue. As famílias querem isso, existe um espaço para isso, né? E a gente começou a digerir, demorou um pouquinho. Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, gente. Até que a gente disse, eu acho que esse é um caminho essencial, sem volta. Então, a gente
lançou a pedra fundamental da Waze ano passado. Nós, da Arcos, somos responsáveis pela construção da marca, do posicionamento, da metodologia pedagógica, de todo o conteúdo, de toda a tecnologia. E os nossos parceiros da Arcos são os operadores, são os donos, os proprietários das escolas. A nossa primeira escola da Waze está sediada aqui em São Paulo, foi inaugurada agora no início de 2025. E nós teremos, para quando? Já posso contar? Pode contar. Nós já teremos para 2026, Janeiro. em janeiro de 2026, a primeira unidade da Waze em Fortaleza e várias outras no Sim. Brasil. Sim, se Deus quiser. Nos próximos 10 anos temos vários planos aí, né, Ju? É isso aí, é isso aí. A gente prevê espalhar o Brasil inteiro de Waze com essa nossa proposta. E pegando o gancho, né, Ju? Conta pra gente quais são os pilares da nossa Waze. Perfeito. Então, acho que o Ari já resumiu bem esse nosso tripé, o que é ótimo, que mostra que a gente está bem alinhado em termos dessa proposta. Mas a Waze é baseada justamente nesses 3 pilares, né? Então, o primeiro pilar aqui, que é justamente a formação integral. E quando a gente fala de formação integral aqui, é a educação, obviamente, em tempo integral, mas de uma forma muito holística. Então, trazendo aqui para a mesa a educação socioemocional, a educação financeira, a educação tecnológica. Então, todas essas competências e muito relacionada também a metodologias ativas que a gente entende que são fundamentais aqui para os desafios futuros que nossos alunos vão enfrentar. Então, a formação integral é o nosso primeiro grande pilar. Depois, obviamente, a gente tem o nosso segundo pilar, que é o pilar do bilinguismo, que a gente já falou um pouquinho sobre ele aqui hoje. E quando a gente também fala de bilinguismo, a gente está falando aqui de uma escola que é verdadeiramente bilíngue. Então, que a gente tem, de fato, o ensino em inglês e não o ensino de inglês, né? Então, é diferente de um programa bilíngue dentro de uma escola, que obviamente já cumpre um papel aqui fundamental para a gente avançar nessa agenda do bilinguismo dentro do Brasil, mas quando a gente fala de uma escola bilíngue nesses moldes da Waze, a gente tem o ensino de matemática em inglês, de estudos sociais em inglês, o ensino da língua também, obviamente, que isso aqui é fundamental, mas a gente faz muito uso aqui do CLIL, né, que a gente chama do Content Language Integrated Learning, para fazer esse estudo em inglês dentro da escola e aproveitando desse segundo pilar aqui, que é o nosso pilar do bilinguismo. E aí, aqui a gente tem o nosso terceiro pilar, que o Ari aqui trouxe justamente para a mesa e que é muito aqui do cerne aqui da Arco, da história da Arco, traz isso aqui muito forte, que é o pilar de excelência acadêmica. Porque não tem como, isso aqui é uma demanda dos pais, é uma demanda dos alunos de fato, conseguir, ao final ali da sua jornada, ser aprovado nas melhores universidades. E aqui a gente fala nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Então, a gente quer ver os nossos alunos da Waze, é o nosso grande propósito, ver os nossos alunos sendo aprovados em Harvard, no MIT, em Oxford e onde eles desejarem, né? Quando a gente fala da Waze, a gente fala sobre caminhos. Então, é justamente isso que a gente quer proporcionar dentro desses 3 pilares fundamentais aqui da proposta. A gente vai para uma formação de muitos caminhos, né? É isso. E aí, Ari, estamos, como eu disse, muito honradas por abrir a segunda unidade, onde tudo começou, né? Onde a Arco começou, em Fortaleza, onde a gente sabe que você carrega o nome do seu avô e isso tem um peso muito grande, imagino eu. E como é que você se sente de estar voltando para casa com a novidade? Fortaleza tem um papel essencial nas nossas vidas, não só porque foi o lugar que eu nasci, Marcela, mas também porque foi um lugar onde a Arco surgiu, não é? E as pessoas perguntam quanto tempo tem a Arco, né? E às vezes a gente fala aí 20 anos, mas tem muito mais, né? Tem 80, porque acho que meu avô, né, que estava lá como um professor de matemática, iniciando essa jornada e construindo ao longo de décadas credibilidade com o projeto educacional dele, ele foi, na verdade, quem começou tudo isso. Agora, eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente, na Waze, lança um projeto que tem o DNA do projeto da família, né?
tem esse DNA que a Juliana trouxe de excelência acadêmica, que foi o que nos trouxe até aqui, né? O Ceará hoje é um lugar respeitado no Brasil pela qualidade da educação, não só privada, mas também pública. Então, a gente consegue manter esse E a DNA. gente tem muito orgulho, né, disso. Exato. Ele consegue manter essa característica muito forte, mas o projeto da Waze também, ele traz essa visão de futuro, inovadora, de uso de tecnologia. E eu acho que o que me orgulha mais é esse elemento de formação do ser humano, além da formação técnica do ser humano. Quando a gente, como escola, começa a abraçar, não que seja fácil, esses outros elementos relacionados a valores, relacionados ao emocional, ao humano, eu acho que a escola está mais completa. Eu acho que quando a gente consegue abraçar isso, é quando, eu pelo menos como educadora, é quando eu sinto que, de fato, a minha missão foi atingida. Ontem a gente teve a oportunidade de estar na Waze São Paulo, e eu vou contar quando o Ari fala de trazer valores, trazer o papel além do que a gente viu, excelência, do que estava acontecendo em sala de aula. Mas você vê uma criança de 2 anos, do K2, terminar de almoçar, pegar o prato, tirar o restinho de comida, colocar no local que era não reciclado, tá? E levar o prato e o talher, colocar no local correto para ajudar quem estava ali servindo. Então, quando a gente fala de educação, acho que a gente fala de tudo isso. A gente fala de criar pessoas, em conjunto com a família, porque eu acho que a educação ela tem esses 2 pilares andando muito de mãos dadas, né? Porque a gente passa a maior parte do dia com as crianças na escola. E a escola, em tempo integral, ainda mais. Então, eu acho que a gente busca ser um ambiente em que, de fato, a gente vai fortalecer essa criança nas suas atitudes para com o outro, da sua empatia, do seu saber realmente resolver seus conflitos também. Eu acho que é isso tudo que a gente está se propondo. E possibilitar que ele escolha o seu caminho. Eu acho Eu que isso é o acho mais que- importante. E, Ju, a gente... perdão, vá. Não, eu estava te ouvindo e me lembrei, né? Educação integral, não só no tempo, Sim, Sim. mas em todas as dimensões. com certeza. E, Ju, a gente vem construindo esse projeto já tem uns dias juntos aí. E eu queria saber quais são as suas expectativas para a unidade de Fortaleza e o que é que as famílias podem esperar. Olha, Manu e Marcela, as minhas expectativas são altíssimas, obviamente. As minhas também. Acho que estamos todos muito alinhados nessa expectativa. E acho que o que as famílias podem esperar é uma educação de muita excelência e com essa formação justamente para fornecer caminhos. Mas eu queria devolver, honestamente, essa pergunta para vocês contarem um pouco para essas famílias o que elas podem esperar dessas nossas grandes parceiras em Fortaleza. Eu vou começar. E eu complemento. Eu acho que elas vão esperar tudo isso que vocês falaram, mas com uma coisa que a gente tem um DNA muito forte, meu e da Manuela e a nossa escola atual, é a questão da personalização e do acolhimento. Que para a gente, cada aluno é único, cada família é única, e a gente quer continuar fornecendo esse mesmo atendimento para as famílias, saber o que cada criança gosta, o que cada criança precisa, ter esse olhar e essa escutativa para as famílias, que também é muito importante, não só para os alunos, a gente não está lá para cuidar só dos alunos, mas sim das famílias, que elas precisam, sim, de acolhimento, elas precisam ser escutadas, e eu acho que a gente traz isso muito forte, né, como nosso DNA. Eu acredito muito que uma escola ela é construída por todos, né? Desde da portaria, os professores, nós que estamos na gestão, e as famílias, porque quem está vivenciando tudo o que está acontecendo na escola são os alunos e as famílias. A gente tem a pesquisa de satisfação lá na escola, ela é aplicada a cada evento, de 2 em 2 meses, porque a gente gosta que as famílias participem, a gente quer ouvir, a gente quer saber.
E eu acho que a iniciativa, por exemplo, do podcast foi algo que a gente sentiu na escola, que nós éramos muito procurados por algumas questões. E o que a gente Que quer vão trazer... além da sala da diretoria, né? Que vão Exato. além do só da escola. É o papel de também tentar, em conjunto com essa família, ajudar no papel de formação. Eu acho que essa é a grande questão. E vocês podem esperar também duas pessoas apaixonadas pelo que fazem. Com certeza. Que eu digo que para você trabalhar com educação, tem que ter brilho no olho, não só com a educação, com tudo que você se propõe a fazer na vida. E é isso. Vocês podem esperar duas pessoas que estarão lá de coração, assim certeza. como tudo que a gente faz. Manuela, eu queria só complementar um pouco do que você trouxe, dando aqui a minha visão, né? Eu vejo que esse projeto de vocês, ele envolve duas coisas que são essenciais para que se tenha êxito, sucesso. Acho que primeiro é a coragem, né? Coragem de empreendedoras que não são acomodadas e que arregaçam as mangas e trabalham muito duro para fazer algo de muita qualidade. E junto com a coragem, eu vejo muito o propósito. Eu vejo que é algo que vocês acreditam, que vocês são apaixonadas. Esse tema do bilinguismo é algo que permeia as nossas conversas, porque vocês acreditam não só como empreendedoras, mas também como mães educadoras, né? Então, acho que quando você junta esse propósito e essa força de trabalho da empreendedora, eu só posso acreditar que vai ter muito sucesso. Parabéns pela coragem e pelo propósito. A coragem demorou um pouquinho para vir, né? Eu briguei um pouquinho, mas agora eu digo, não, vai dar certo. Agora a gente embarcou de cabeça nesse projeto e vai ser lindo. E a gente vai ficar muito feliz de ter muitas famílias conosco nesse projeto. Uma coisa que, para a gente encerrar, estamos chegando ao fim. Se vocês pudessem, aí vai para os dois, tá? Resumir em uma frase. Eu sei que é difícil, porque a gente fala em tanta coisa. Ontem estava fazendo as gravações e eu rapidamente fiz 10 pontos em que eu vi a Waze e que me fazem acreditar ainda mais no projeto. Mas se vocês pudessem resumir em uma frase, qual é a missão da Waze? Que frase seria? Quer começar? Posso começar, essa é difícil. Mas, a meu ver, aqui, a Waze é uma formação integral para um mundo de muitos caminhos. É a educação do futuro, aqui e agora e hoje. Eu acho que é isso. Ó, não sobrou nada para mim. Eu ia dizer, ficou a Ficou responsabilidade. difícil, né? hein? Eu acho que a nossa missão enquanto ex é proporcionar para os alunos e para os jovens, as crianças, uma educação integral, de verdade, que forme um cidadão global. Acho que ele conseguiu, viu? Ele conseguiu. Gente, então é isso. Estamos encerrando por hoje esse podcast. Queria muito agradecer vocês dois, o tempo de vocês, que eu sei que é corrido. Mas agora vocês souberam a novidade aí que a gente vinha tanto tempo trabalhando. E acompanhe os próximos podcasts que a gente vai trazer muito tema bacana. E é isso. A gente vai contando no decorrer dos dias aí como vai ser a Waze, vamos acompanhar as obras, vamos ter diário de obra, vamos ter cada lançamento, então acompanhe. E é isso, Manuela. Muito obrigada, Ari, muito obrigada, Ju. É um prazer estar aqui com vocês hoje e trabalhar com vocês, né? Aprender diariamente. É muito bacana. Muito obrigada pela confiança, pela parceria e por A gente que agradece. Muito obrigado pela confiança e por trabalharmos juntos nessa parceria tão bacana. Obrigada, gente. Tchau, tchau.